Você já percebeu como a vida, aos poucos, vai nos encurvando? Não é de uma vez, mas dia após dia. Um problema aqui, uma dor ali, uma decepção acolá. E quando nós vemos, nós estamos vivendo, trabalhando, até frequentando a igreja, mas sempre olhando para baixo. E se eu lhe dissesse que existe um tempo específico em que Deus também se inclina, mas ao contrário do que a gente imagina, Ele se inclina para nos levantar? Você sabia disso? Um tempo em que a graça não pesa fardos, mas ela endireita vidas? Hoje nós vamos conhecer uma história de uma mulher que passou 18 anos encurvada, presa não apenas por uma enfermidade, mas por um sistema religioso que a via, mas não a enxergava. E tudo mudou quando Jesus a viu. Porque tudo muda quando Ele nos enxerga. Hoje nós vamos ver como esse milagre está relacionado ao dia do sábado, o tempo separado por Deus para libertar, restaurar e curar. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olha, que alegria imensa, inexplicável, sabe? Poder compartilhar com você esse momento, você dar a sua permissão, a sua companhia, a sua audiência aqui para o programa Está Escrito. Então, deixa eu me apresentar, se você ainda não me conhece, me chamo Robson Menezes, tenho aqui o privilégio de estar à frente do programa Está Escrito, mas eu estou aqui acompanhado de muitas pessoas na parte técnica, na produção, todo mundo trabalhando aqui para que você tenha um encontro verdadeiro, genuíno aqui com a Palavra de Deus. É o Está Escrito que nos traz esperança e muda assim os nossos horizontes, não é mesmo? Então, receba aqui um abraço muito carinhoso, não importa se você está assistindo aqui através da televisão, ao vivo, alguma reprise, se você está acompanhando aí na madrugada, se você está acompanhando de fora do Brasil também, fica um abraço imenso para você, tá bem? Eu quero já começar nesse início aqui do programa dizendo que a gente tem aqui um quadro, que é um quadro que algumas pessoas esperam para saber qual é a pergunta do dia. Chegou o quadro, responde aí, pastor Vinícius, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, vamos lá. A pergunta de hoje, Vinícius vai colocar aqui para a gente. Pastor Robson, Jesus pode mudar minha história independentemente do meu passado? Muito bem, olha, primeiramente, eu queria agradecer a você, obrigado por compartilhar a sua preocupação, né? A sua dúvida, ela é uma das mais importantes. Mas, antes mesmo de responder, eu quero te dizer uma coisa assim bem prática. Veja, você não precisa caminhar sozinho nessa busca. A Novo Tempo, pensando em você, ela vai te oferecer um estudo bíblico aqui gratuito, personalizado, que foi feito para você andar no seu ritmo de aprendizado e, o melhor de tudo, esse estudo vai ser oferecido pela Esperança. Quem que é ela? A nossa inteligência artificial aqui da Novo Tempo. Eu já vou explicar como que você vai começar, mas eu já quero te dizer que é muito simples, é direto e pode começar agora mesmo, tá bem? Bom, voltando à sua pergunta, sim, Jesus pode mudar a sua história, independentemente do seu passado. E a Bíblia não diz isso apenas em teoria, ela mostra isso em histórias reais. Vamos dar uma olhada assim, vamos pensar, por exemplo, na história de Pedro. Como que ele era? Um camarada impulsivo, instável. Ele negou Jesus no momento mais decisivo, mas ainda assim, ele foi restaurado, ele foi transformado em um líder. E a história linda você encontra lá em João capítulo 21. Vamos pensar num outro sujeito da Bíblia, também meio complicadinho. O nome dele era Paulo. Foi perseguidor da igreja, foi responsável por fazer as pessoas sofrerem e ainda foi o responsável na morte de Estevão.
Olha só que interessante. Jesus não apagou apenas o passado dele. Jesus deu uma possibilidade de um novo futuro. E isso começou lá em Atos capítulo 9. Vamos pensar em outros exemplos. As mulheres que Jesus encontrou. Você vai perceber que há quase que um padrão. Elas eram rejeitadas, elas eram invisíveis, elas eram, quem sabe, até observadas, mas não eram vistas. Mas elas foram chamadas por Jesus, elas foram restauradas. Porque a lógica do Evangelho, ela é muito clara. Jesus, ele não começa a agir a partir do seu passado, mas a partir da sua disposição de se render hoje, está entendendo? Por isso que a Bíblia vai falar aqui, se você conseguir me acompanhar, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o verso 17. Olha só o que Paulo escreve. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Fantástico, né? Isso também não significa que Jesus ignora quem você foi. Só significa que ele não vai deixar que você fique definido pelo seu passado, mas sim por aquilo que você pode vir a ser. Foi o próprio Jesus, por exemplo, que falou aqui em João capítulo 10, o verso 10, ele disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A grande notícia é que Deus ama você, exatamente como você é. Só que Ele ama demais você para permitir que você permaneça do mesmo jeito. Talvez até você esteja pensando, mas como eu começo esse processo de mudança? Então agora vai entrar aqui algo muito especial. Veja, como é fácil você iniciar o seu estudo bíblico com a nossa inteligência artificial, a Esperança. Pega aí o seu telefone, está com ele na mão? Então vamos lá, você vai abrir agora aí o WhatsApp, o aplicativo do WhatsApp. É fácil, localiza aí, achou? Então clica, quando você abriu aí, você vai perceber que tem um maisinho aqui em cima, no canto. Você clica nele, tá? Clica aí no maisinho e vai adicionar o número mais 5512 98200 0062, tá bom? Aí você vai colocar esse número e vai salvar esse contato com o nome Esperança NT. E aí, o que você faz? Depois que você salvou o contato, você vai enviar uma mensagem e vai digitar assim, olha, minha versão com Jesus. Minha versão com Jesus. A partir daí, a Esperança, ela vai conversar com você, ela vai te guiar passo a passo, vai respeitar o seu tempo, a sua história e o seu ritmo de vida, mas vai fazer com que você continue avançando no conhecimento, usando como base a palavra de Deus. Deus, ele não promete apagar o seu passado, mas ele promete reescrever o significado dele. Em Jesus, todo dia você vai ter uma nova oportunidade de começar outra vez. Então, olha, não adie a sua decisão. Pegue agora o seu celular, envie a mensagem para a Esperança com o tema, o título do estudo, Minha Versão com Jesus. Permita que Deus comece hoje mesmo a escrever um novo capítulo da sua história. Porque com Jesus, o passado não é o fim, é apenas o ponto de partida da graça. Lindo isso, não é? Muito bem, nós estamos seguindo aqui com a série Jesus e as Mulheres. E se você perdeu algum episódio aí que a gente já gravou desta série, a gente aqui já apresentou aí para você, é só você voltar lá no nosso canal no YouTube, @estaescrito_nt, aí você vai achar todos os episódios desta série e das anteriores também. Você pode assistir, você pode compartilhar e abençoar a vida das pessoas que precisam ouvir também essa mensagem. Mas hoje nós vamos entender aqui como Jesus pode nos endireitar. Às vezes eu mesmo assim fico meio corcundinha, né? A vida faz isso com a gente. Como que Jesus pode nos endireitar? Já percebeu como a vida, aos poucos, dia a dia, vai nos encurvando? Não é de uma vez, é um processo, é devagar. É uma decepção aqui, é uma perda ali,
é um medo que vai se acumulando, é uma culpa que vai pesando sobre os ombros. E quando a gente percebe, a gente está vivendo, a gente continua trabalhando, frequentando a igreja, mas sempre olhando para baixo, sabe? Preocupado, abatido. Quantas pessoas seguem em frente, mas por dentro elas estão dobradas? Quantas pessoas continuam fiéis a Deus, mas carregando dores antigas que nunca foram tratadas? Você conhece alguém assim? Será que é possível você estar no lugar certo, no dia certo, e ainda assim viver aprisionado? Hoje nós vamos olhar para a história de uma mulher que viveu 18 anos encurvada. Não apenas por causa de uma enfermidade que ela carregava no corpo, mas por uma dor que a vida foi moldando dia após dia. Essa mulher ia à sinagoga. Ela não gritava. Nesse dia especificamente, ela não interrompeu o culto. Ela também não pediu ajuda. Ela apenas estava ali, invisível aos olhos de todos ali que enxergavam com a perspectiva religiosa. Mas ela não estava invisível aos olhos de Jesus. E há um detalhe aqui que é decisivo nessa história. Esse encontro acontece no dia de sábado, porque esse é o tempo separado por Deus para libertar, para restaurar, para endireitar aquilo que a vida curvou. Talvez você não precise mudar de lugar, talvez você não precise mudar a sua rotina, talvez o que você precise hoje é reconhecer que esse é o tempo de Deus para agir na sua vida. E o coração dessa história, ele está nas palavras de Jesus, que estão ali registradas no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler 2 versos. Se você puder me acompanhar, pegue aí a sua Bíblia, Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler aqui o verso 12 e o verso 13. Diz assim: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, diz aqui o texto, imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Hoje, talvez seja o tempo que Jesus vai endireitar a sua vida. Como que ele vai fazer isso? Acompanha comigo essa história. Essa história parte de um pressuposto que nos aponta uma doença que ia além do corpo, além da condição física. Você já percebeu como algumas dores que a gente carrega, elas não aparecem nos exames, mas elas se refletem na nossa postura? A gente vai ficando assim, ó. Já percebeu isso? Gente que continua vivendo, trabalhando, sorrindo, mas sempre está um pouco assim encurvada pela vida. Lucas começa essa história de uma forma simples, quase que discreta. Ele diz assim, olha, havia ali uma mulher. Ela não tem nome, ela não tem cargo, ela não tem nenhum destaque. Ela é apenas alguém que está ali. Só que isso aqui já diz muito. O texto vai afirmar que ela estava encurvada havia 18 anos. 18 anos não é um período que representa uma crise momentânea. É uma condição prolongada. É quando a dor deixa de ser o episódio e agora passa a fazer parte da identidade. Lucas, ele vai dizer ainda que ela sofria de um espírito de enfermidade. Agora, isso aqui não significa necessariamente uma possessão demoníaca que seja direta. Pelo contrário, isso aqui está apontando uma opressão que é profunda, que é contínua, que afeta o corpo, que afeta a dignidade, a forma como a pessoa se vê. Porque há sofrimentos que eles começam físicos, só que com o tempo eles vão moldando a alma, eles vão curvando a esperança e eles vão fazendo a pessoa acreditar que viver assim é normal. Tem um teólogo canadense chamado Darrell Bock e ele diz o seguinte, ele diz assim, olha, Lucas, é muito interessante a análise dele, assim, ó, Lucas não exagera o aspecto espiritual da doença. Olha que coisa interessante, mas ele mostra
como forças que desumanizam podem agravar o sofrimento humano e aprisionar alguém por dentro e por fora. Talvez seja essa a sua realidade hoje. Você não está apenas cansado, você não está apenas encurvada, não apenas por aquilo que aconteceu, mas pelo tempo que isso vem durando. E a pergunta que o texto começa a nos fazer aqui, ela é muito profunda. Quanto tempo uma dor precisa durar para que a gente passe a achar que ela define quem nós somos? Quando a situação chega nesse ponto, a graça de Cristo, sabe o que ela faz? Ela abre portas que estavam fechadas. Segunda coisa que a gente vai analisar aqui nessa história tem a ver com uma mulher que era considerada invisível. Repare aqui numa coisa, que às vezes passa até desapercebida, mas ela é fundamental para a gente entender essa história. Onde essa mulher está? O texto diz que ela está na sinagoga e está no dia de sábado. Ou seja, ela não abandonou a fé. Ela não se afastou de Deus por causa da dor. Mesmo ela vivendo encurvada, ela continua buscando. Ela continua indo, ela continua presente. Isso aqui vai nos confrontar com uma verdade que é muito incômoda. É possível você ser fiel e ainda assim viver aprisionado. É possível você frequentar o culto, você ouvir a palavra, você guardar o sábado e ainda assim continuar carregando uma dor que ninguém percebe. Narrativamente aqui, Lucas está construindo um contraste que é muito forte. Ela está dentro da sinagoga, mas fora do centro do olhar religioso. Veja, ninguém a expulsa, mas também ninguém a confronta. Ninguém a vê e ela se tornou parte do cenário. A dor dela virou rotina de todos. O sofrimento dela passou a ser normalizado. E aqui surgem algumas perguntas que elas vão nos atingir diretamente. Quantas pessoas estão ao seu lado, ao meu lado, na igreja, em outros lugares, e ainda permanecem invisíveis mesmo diante do seu sofrimento? Quantas pessoas nós aprendemos a chamar de normais, quando na verdade elas estão apenas sobrevivendo? Tem um teólogo anglicano chamado N.T. Wright, e ele fala uma coisa muito interessante sobre isso. Ele diz assim que esse texto ele revela que é possível você manter práticas, olha só que interessante isso aqui, práticas religiosas corretas e ainda assim não experimentar a libertação do reino de Deus. A prática ser libertação. Veja, a religião, ela organiza horários, só que o reino transforma pessoas. Essa mulher estava no lugar certo e no dia certo, mas o que faltava não era um esforço religioso. O que faltava era um encontro. E é exatamente isso que acontece agora a seguir. Quem que passa na vida daquela mulher? Aquele que tem um olhar que é capaz de endireitar. E é aqui que a história muda completamente. Quando Lucas ele escreve uma frase simples, que é poderosa, ele diz assim, lá na narrativa de Lucas 13, no verso 12, ele diz assim, vendo a Jesus. Ela não grita, ela não pede ajuda, ela não interrompe o culto, ei, pss, olha eu aqui. Não, ela não chama Jesus, ei Jesus. Pelo contrário, é Jesus quem a chama. E esse detalhe aqui, ele é muito decisivo. A libertação não começa quando alguém clama, ela começa quando Jesus vê. E no texto original, esse ver não é um olhar distraído, casual, é um olhar intencional. É um olhar atento, cheio de propósito. Jesus ele não olha para a enfermidade primeiro, Jesus está olhando para a pessoa. E é aqui que Jesus rompe com a lógica de um culto que está centrado no sistema, nas regras, nos protocolos, e ele vai deslocar o centro agora para uma vida concreta, que está encurvada, que está cansada, que está invisível.
Jesus vê. Como disse um autor escocês chamado William Barclay, ele diz assim: a religião de Jesus sempre interrompe rituais. Olha que profundo isso. Para restaurar pessoas, porque essa é a prioridade de Cristo. Jesus não apenas vê, ele chama. E quando ele chama aquela mulher, ele a coloca no centro. Dessa forma, Jesus está devolvendo algo que aquela mulher havia perdido há muito tempo. A visibilidade, a dignidade, a sua capacidade de ter lugar. Talvez você esteja exatamente assim hoje. Presente, fiel, constante, mas nunca chamada. Nunca visto, meu amigo. Nunca considerado. O texto aqui, ele vai nos obrigar a uma pergunta que é mais profunda. Quantas pessoas aprendem a viver assim encurvadas? Não porque Deus quis assim, mas porque nunca ninguém as viu de verdade. Jesus vê. Jesus chama. E quando ele chama, não é para expor. Você consegue entender? Ele faz isso para libertar. Antes de qualquer milagre visível, acontece um milagre silencioso. A mulher deixa de ser invisível. E quando Jesus vê alguém, essa pessoa nunca mais é a mesma. Mas ainda falta algo. Esse olhar vai preparar o caminho. E agora vem uma palavra que vai mudar tudo. E vamos analisar aqui um aspecto relacionado ao tempo de Deus para endireitar. Talvez a pergunta aqui nessa história que a gente precisa fazer não é apenas a pergunta: Jesus pode curar? É claro, o Evangelho está ali para a gente entender isso. Mas tem algo mais profundo, quando é o tempo de Jesus agir? Essa é uma coisa que a gente precisa saber. E Lucas vai fazer questão de dizer que tudo isso acontece num dia específico, num momento específico, no sábado. E isso aqui não é um detalhe, isso aqui é teologia. O sábado era visto por muitos como se fosse um limite, uma restrição, uma regra. Mas Jesus revela com o tempo que ele faz esse milagre que o sábado é um dia de libertação. Quando o líder da sinagoga, ele reage indignado, ele está incomodado com a dor da mulher. Na verdade, ele se depara com uma situação que confronta, porque, na verdade, diante do milagre acontecendo no sábado, ele se incomoda, de fato, é com a quebra do protocolo e não com a dor daquela mulher. Para aquele homem, o sábado era mais importante do que a mulher. O sábado precisava ser protegido, mas para Jesus, o sábado era algo de Deus para que alguém fosse restaurado. Então, por isso, Jesus responde com firmeza. Olha só que interessante, o que Jesus fala para aquele líder religioso? Ele diz algo assim muito forte. Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado. O verbo que ele usa aqui, soltar, é o mesmo verbo que era usado para você libertar animais. Então, Jesus está dizendo o seguinte, né? Com outras palavras, o que ele está falando? Se vocês soltam bois, jumentos no dia de sábado, porque eles precisam, por que não soltar uma filha de Abraão? O problema nunca foi o sábado. Foi um sábado que se tornou esvaziado de compaixão. Esse é o problema recorrente nos evangelhos. Na criação, a Bíblia diz que Deus abençoou o sábado. E olha só que interessante. No hebraico, olha que interessante, a palavra abençoar significa literalmente se ajoelhar, se dobrar. O que significa? Que o sábado é o dia, é o momento em que Deus se inclina, mas Ele não se inclina simplesmente, Ele se inclina na direção da criatura. É como disse um rabino muito famoso, o rabino polonês, Abraham Heschel, ele diz o seguinte,
ele fala algo forte. O sábado é o tempo em que Deus se inclina para restaurar a vida. E veja como isso muda tudo. Essa mulher não procurou ajuda em qualquer dia, ela procurou no tempo de Deus. Mais importante que o lugar onde ela estava foi o momento em que Jesus a encontrou. E talvez você esteja esperando mudar o cenário, mudar a fase, mudar de vida, mas e se Deus estiver dizendo, olha, esse é o tempo de endireitar o que a vida curvou, tempo de soltar prisões antigas, tempo de não apenas frequentar a fé, mas experimentar a libertação. Veja, aquela mulher entrou na sinagoga curvada e saiu endireitada no tempo da graça. E o apelo que essa história tem ecoa até nós. Você não precisa carregar para sempre o peso que Deus quer remover. Talvez hoje não seja apenas mais um dia, talvez hoje seja o tempo de Deus para endireitar a sua vida. Talvez enquanto você acompanhava essa história, você tenha se reconhecido nessa mulher, não necessariamente no problema da enfermidade, mas na postura curvada, com as perdas que nunca foram tratadas, curvada pelas culpas antigas, pelos medos, por dores que se prolongaram, tanto que você agora começou a achar que eram normais. Essa mulher não gritou por ajuda, não interrompeu o culto, não exigiu atenção, ela apenas permaneceu. E assim mesmo, Jesus a viu. O Evangelho mostrou algo poderoso. Há dores que começam no corpo e moldam a alma. Há pessoas fiéis, presentes, que continuam encurvadas, porque nunca tiveram um encontro libertador com Cristo. Mas tudo muda quando Jesus olha, quando Ele chama, quando Ele fala. E não é por acaso que isso acontece no sábado. O tempo separado para libertar. Não para reforçar regras, mas para endireitar, para transformar vidas. E você? O que tem te tornado uma pessoa encurvada há tanto tempo? Você está disposta a permitir que Jesus te chame para fora da sua invisibilidade, para você mudar de dentro para fora? Quem sabe, não de igreja simplesmente, não de cidade, não de rotina, mas para mudar aquilo que Deus projetou você e a vida tirou diante das possibilidades. Hoje é tempo de soltar aquilo que te aprisiona, tempo de endireitar o que a vida curvou, tempo de ser liberto. Hoje, Jesus continua te dizendo, você está livre. A decisão agora não é sobre o seu passado, é sobre o seu futuro. Você permite que Jesus construa uma nova realidade? Se você sente que é tempo de endireitar, agora entregue sua vida nas mãos do Senhor. Você pode fazer isso comigo? Ó Pai, eu me coloco aqui em Tuas mãos, juntamente com esta amiga e este amigo que sentem que carregam um peso terrível do passado, de traumas, dores que não conseguem simplesmente abandonar. Que Jesus, nesse momento, toque e liberte como libertou aquela mulher encurvada. Eu te entrego em Tuas mãos estes amigos queridos para que vivam este milagre, em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você, nos encontramos aqui no seu programa Está Escrito. Até lá.